Tem os nomes mais diferentes. Eu sei, o amor e a alegria. Bom dia, professor. Bom dia. Oi. Bom dia. Gente, Bom dia. olha como é que tava aqui na minha casa. Oi. Bom dia. Como vocês estão? Com frio. Bem. O prof também. Aqui tá 1 grau. Ai, o prof também tá com bastante frio. Tá bom. Aqui, ó, professor. Professor, eu tô passando calor. Eu tô passando calor por causa que eu tô com a estufa a 1000 aqui embaixo na minha perna. Então eu tô morrendo de calor. Pois é, o prof tá com a estufa 1000 também nos pés. Porque o prof gela muito os pés. Mas a pessoa tá gelada. Professor, eu tô com o ar ligado, tá muito frio. Eu tive que ligar só o ar, daí depois eu vou sair, então eu coloquei a roupa já que eu vou sair e liguei o ar-condicionado, porque tá muito frio aqui dentro de casa. Eu tenho aquecedor, então ele tá aqui do meu lado. Então... Prof, vocês cobertos. hoje a gente vai ter uma nova participante, tá? Aluna nova, né? É, não, essa daqui, ó. Ah, Oi, tia neném. Ai, olha. Isolado. meu participante, se ele chegar aqui, eu mostro Eu pra vocês. Bíceps, Orkut. O gato está deitado, tipo, ele tá Gente, sentado na frente assim, ó, do deixa o sol. professor conversar com A vocês. gente também. Oi. Não, só que tá deitado. O meu gato só quer morder. Prof, a minha também. porque estão dentro do aquário. Eu pareço Professor, que peraí tenho que eu vou um pegar aqui vampiro em uma casa. coisa. Vou Parece pegar que eu aqui tenho uma um coisa. vampiro Peraí, em casa. professor. Eu tô toda cheia de mordida, só que não é mordida, tipo, arranhada. É mordida mesmo. Professor, olha aqui. Professor, eu vou trazer uma coisa. Aqui tem outro. Os meus estão matando um ao Vou outro. trazer a Lila, Professor, peraí. olha isso aqui. Não aparece, mas aqui tem um arranhãozão horrível. Aqui tem outro. Tem um monte na mão também. É. O gato me odeia. Eu não tenho como mostrar meu animal de estimação porque tá dentro do aquário. Pega o aquário. Ele morre. Pega num saquinho, bota num copo de vidro com água. É. Gente, aqui, ó, deixa o prof falar com vocês, seus bonitos. Tem gente aqui, A gente ó, é feio, professor, não é deixa bonito o não. prof falar com vocês. Tem gente que não tá enviando as tarefas domiciliares. E aí não vamos esquecer dos 2 pontos, certo? Do qualitativo. Não é 1,5? Professor, tu pode repetir que eu cheguei agora e só ouvi 2 pontos do qualitativo? E Olha, professor. não tá entregando as tarefas domiciliares, tá? Professor, mas não era tipo, o qualitativo ali é 1,5 e o trabalho 2 pontos? Qualitativo 2 pontos, trabalho 2 pontos dá 4. Sai daí! Professor, meu gato tá aprontando. É? É 1,5, professor. É, eu acho que é Sara! 5 mesmo. Sara, teu áudio tá ligado, Sara? Sai daqui. Outra coisa que o prof vai falar para vocês, ó. Já conversei com a professora Daniane. Tem gente que já tá postando o trabalho nas aulas. Eu e a prof Dani não vamos ver, tá? Por quê? O que a gente decidiu que vai ficar mais fácil? A gente vai pegar e vai criar uma aula escrito Trabalho primeiro trimestre de ciências. Eu vou abrir para 63, ela vai abrir para 62 e 61. E aí, assim que vocês fizerem os trabalhos, vocês já podem ir postando. Mas só pode postar nessa aula que vai estar escrito trabalho, tá? Porque depois a gente só olha lá e confere e corrige um por um lá onde vai estar os trabalhos, certo? Então essa é a primeira coisa que o professor queria falar para vocês. As provas, elas vão iniciar amanhã, né? Dê bastante atenção aos conteúdos lá de hipótese, aquela parte lá dos procedimentos metodológicos que é importante, tá? Então, revisem bem aquela parte. Vai cair só o livro 1, certo? E hoje o professor terminou na aula passada o módulo, deixa eu abrir aqui, e hoje vai iniciar nos processos de separação de mistura. Bianca, pode falar.
Prof, na prova diagnóstica eu errei uma questão que era sobre a destilação simples e fracionada. Você podia diferenciar, já que a gente já está nessa parte? Sim, o prof vai falar isso para vocês hoje na aula, o professor já te explica daí, tá? Mas é isso mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida de alguma questão da prova? Professor, eu tenho. Fala. Teve uma que assim, teve uma das primeiras avaliações de ciências e também eu botei no chat da plataforma mesmo e a prof. Darina me respondeu. Eu agora não me lembro qual é a questão de cabeça, mas eu vou abrir aqui a prova de ciências e aí eu posso ver se eu consigo acessar. Eu tenho uma dúvida. Vai abrindo aí a prova de ciências, Maria, e daí pergunta pro prof, tá? Que daí o prof te responde. Quem Professor, tava é que falando teve... ali, Prof, eu tenho uma dúvida. fale. Então, na última aula tu explicou aquela conta de alguma coisa relacionada à massa e coisa e tal. Densidade. Eu não entendi. A densidade eu não entendi muito bem. Na verdade, Murilo, o que vocês não precisam saber como fazer o cálculo. Você sabe que para calcular a densidade é igual a massa dividido por volume. Por enquanto, vocês não vão precisar estar fazendo o cálculo. O que eu preciso que vocês saibam sobre densidade, tá? Que assim, ó, quanto menor a densidade, tá? Ele vai ter um peso menor, né? Entre aspas. Então, por exemplo, assim, ó. Daí ele coloca o exemplo lá. Por que se a gente pega uma água e mistura com óleo, o óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo? Porque a densidade do óleo é menor do que da água, é 0,9 e da água é 1. Entendeu? Essa questão de densidade que a gente precisa, que vocês precisam saber agora é saber, e ele dá valor de substâncias para vocês, e você sabe que aquela que tiver menor densidade é aquela que vai ficar em cima, aquela que tiver maior densidade é aquela que vai ficar embaixo. Certo, Murilo? Entendi. Entendeu? Sim. Entendi, obrigado. Maria, antes de nós iniciar, achou lá? Tô abrindo, eu preciso só achar aqui, mas é rapidinho para achar. Tá. O professor vai compartilhar. Se alguém quiser falando alguma coisa, pode falar que o professor vai compartilhando uma tela aqui com vocês. Professor, que dia foi a nossa avaliação? Lucas, pode falar. Maria, nossa avaliação. Eu tenho ela salva aqui se alguém quiser. Professor? Fala, Lucas. Eu tenho uma dúvida. Para a gente entrar nas provas, vai ser que nem a gente entrou nas avaliações diagnósticas? Vocês vão receber, porque o prof vai ter uma formação hoje sobre isso. Mas eu acho que vai ter uma aula com o nome escrito provas, que é onde vocês vão ter que acessar. E aí lá vocês vão ter o link para vocês realizarem a prova. Mas vocês vão receber tudo certinho como que vocês têm que fazer. Tá, obrigado, professor. De nada. Prof. Oi. Professor. Fala, Carlos. Vai ter que imprimir alguma coisa nessa aula. É que eu tô fazendo no tablet, que eu acho que é bem pior, e ainda assim o tablet não consegue conectar com a impressora. E daí a gente vai ter que imprimir alguma coisa? Não, o prof vai só disponibilizar o PDF lá para vocês, mas é só para a gente se guiar na aula aqui, tá? Não precisa... Então, só um tempinho, tenho que dar o computador para minha mãe agora. Tá, então pode, não tem problema, tu vai acompanhando pelo celular? Sim. Tá, não tem problema.
Maria, o prof não lembra quanto foi a avaliação diagnóstica. Professor, agora já assisti. Foi Eu uma acho que eu quarta-feira. não tô Foi conseguindo abrir. quarta-feira. Eu tenho avaliação, professor. Agora eu consegui. Mas eu acho que. Eu acho que agora eu vou conseguir. A minha mãe. Eu arquivei tudo em uma. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que você salva uma prova em PDF? Tá. Eu fiquei no barco, então tudo bem. Como é que o quê? Veio o tutorial de como salvar a prova em PDF. Eu posso explicar? Eu não consigo salvar em PDF. Não vai? É que Professor, eu Ó, achei a questão. Professor, eu achei. Veio o Professor, eu achei. tutorial. É assim. Só um pouquinho, só um É a pouquinho, reciclagem. Maria. Só um pouquinho. Sara, Oi. não se preocupa que depois vocês vão receber a prova, eu acredito, em PDF com o gabarito. Porque, tu sabe, nem o professor sabe te explicar aqui como é que salva a prova lá pelo link em PDF. É bem fácil. Mas vocês, Sara, mas vocês posso vão explicar? receber depois, ou depois a Laura fala contigo no privado e ela te explica como que é, tá? Tá. Fala, Maria, qual questão é? Que número é? É a questão 3, pelo que eu enxerguei aqui. É 3 e tem mais uma, porque aqui tá dizendo que eu acertei 13 de 15, mas tudo bem. A 13 é essa aqui, ó. Sobre reciclagem, podemos afirmar corretamente que eu botei que reduz a utilização da matéria-prima. E a resposta é: nem todos os vidros são recicláveis. Sobre a reciclagem, podemos afirmar corretamente que... Aí, qual que tu marcou? Reduz a utilização de matéria-prima. Sabe por quê? Porque nem toda matéria-prima ela é reciclável, Maria. É essa a questão. A gente não consegue reutilizar tudo que é tipo de matéria-prima. Por exemplo, o petróleo. A gente não consegue, depois que a gente utilizou os seus derivados, reutilizar de alguma maneira. Por isso que essa questão ela não está Entendi. correta. Entendi. Tá? Eu vou procurar outra aqui, dizendo que eu errei mais uma, então eu vou procurar. Tá, e o prof vai começar aqui, ó. Vai compartilhar com vocês, então, aqui. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Aqui. Estão enxergando? Professora, Sim, eu achei a sim. outra. Eu acho que é a mesma da Bianca, que era alguma coisa de destilação simples. Tá, o Destilação professor já vai nada. explicar para vocês daí na aula aqui. Então, aqui, ó. Professor, Oi. professor, é que não param de mandar coisa aqui no chat. Que não tá atrapalhando. Bota aquele coisa que só manda pra ti as mensagens. Ó, Eu botei no coisinha aí, eu botei no sininho e aí ele não vai mais me mandar. Eu também botei, mas tipo, pra mim não tá atrapalhando por causa que vocês estão falando sobre coisas tipo de salvar PDF, essas coisas. Pra mim então não tá vamos fazer atrapalhando. assim, ó. O prof vai começar aqui explicando o conteúdo. E aí o professor vai dar um tempo aí de uns 5 minutinhos para vocês colocarem o nome completo e a turma, para o professor ver na chamada depois, e depois o prof vai desativar. Então aqui, ó. Na aula online dessa semana, o prof vai ver com vocês sobre o módulo 7, certo? Nesse módulo 7, vai mostrar os processos de separação de mistura que a gente tem, certo? O que a gente precisa para, por exemplo, separar... Deixa o prof colocar aqui. O que a gente precisa, então, para separar duas substâncias, tá? Então, o que acontece? Em muitas situações, ou até mesmo dentro dos laboratórios e nas indústrias também, certo? É necessário que, para a gente pegar e trabalhar com apenas uma substância, a gente pegar
uma mistura e a gente pegar e isolar uma substância. E para a gente fazer esse processo de só ter a substância que a gente quer para trabalhar, a gente, então, vai ter que pegar e trabalhar com um processo de separação de mistura. Certo? E é isso que a gente vai ver na aula. Quais os processos de separação de mistura que a gente vai ter aí, tá? Então, separar a mistura, ela é muito importante, tá? E ela serve até se a gente está fazendo uma atividade experimental ou numa indústria mesmo, tá? Ou um cientista que está desenvolvendo uma atividade experimental e ele precisa utilizar e saber dessas técnicas, tá? Por quê? Porque para cada determinada mistura, a gente pode ter um processo de separação X, tá? Para poder pegar e separar. Então, o primeiro tipo de processo de separação de mistura, a gente vai ver para misturas heterogêneas, né? Que são aquelas misturas que a gente enxerga aí mais de uma fase, tá? E aí a gente tem as misturas de sólidos, e aí a gente pode separar através da catação, da tamização, por atração magnética e por dissolução fracionada, tá? Esses tipos aí de processo de separação, a gente vai conseguir separar, por exemplo, 2 ou mais resíduos sólidos. E a gente vai ver um por um, certo? O primeiro que a gente vai ter é o processo de catação, que ele é um processo, então, de separação de misturas heterogêneas, que consiste na separação manual, tá? Dos seus diferentes componentes, tá? E esse processo, ele é aplicado, gente, na separação de resíduos sólidos do lixo, por exemplo, que podem ser reciclados. Então, aí, ó, vocês estão vendo que nessa figura que traz lá no livro de vocês, ele está fazendo isso. Esse processo de separação a catação é um processo manual, tá? O que seria isso, professor? Dá exemplo. Vamos supor lá um catador X, ele foi lá e botou num saco latinha, colocou junto garrafa PET e colocou junto jornal. Ele vai utilizar esse processo de separação desses materiais, a catação, quando ele for lá e ele vai chegar uma hora que ele vai ter que colocar todas as garrafas PET de um lado, todas as latinhas para o outro, todo o jornal para o outro. Por quê? Porque depois ele vai vender de forma separadamente. Então, isso é um processo de catação. E esse processo de catação, gente, é bem simples. Por quê? Né? Porque qualquer exemplo que der, vocês vão estar vendo se consegue separar pelo método da catação. Certo? Até aí? Qualquer coisa, liga o áudio e pergunta. O próximo processo é a tamização, que também vai separar 2 sólidos, tá? Esse processo, sempre lembra assim, ó. Se está falando de tamização, vai estar falando da peneiração. Lembra, né, no ato de peneirar aí, então. Bem como mostra ali na imagem, tá? Só que esse processo, ele vai ter que separar automaticamente sólidos que tenham diferentes tamanhos, certo? Utilizando aí, então, método mecânico, né? Que nem o cara tá fazendo aí com as mãos segurando ali, tá? Então, vocês viram que um do exemplo ali dessa tamização é essa peneira que ele está utilizando, né? Ah, professor, por que tem que ter sólidos de tamanho diferente, né? Porque vamos supor que ali no quintal da casa tem areia, só que essa areia está muito misturada com as britas. Porém, eu só preciso da areia, eu não preciso das britas, né? O que vai fazer? Pega aí uma peneira grande e faz esse processo. Por quê? Porque as britas, como são maiores, elas vão acabar ficando ali em cima e a areia ela vai acabar descendo toda para baixo. Então, está separando esses 2 sólidos, tá? Então, para separar a tamização, ela tem que separar 2 sólidos de tamanhos diferentes, certo? Ela é muito, então, como o próprio prof falou para vocês, aí do exemplo da areia, a gente já percebe que ela é um processo
muito utilizado, então, na construção civil e nas indústrias. Ok? Gente, então, é bem tranquilo aí, essa parte. Certinho? Ótimo. Ó, o prof deixou o slide aqui, ó, mistura de sólidos, que é o que eu falei. Aí aqui, ó, a catação, ó, tá aqui também, que a gente já falou. E a tamização tá aqui também. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá, então aqui, ó, o outro processo de separação de mistura é a separação por atração magnética, ou também conhecido como separação magnética, certo? Aí o que que a gente vai ter aqui, tá, gente? Então, assim, ó, sempre quando tá falando por atração magnética, a gente vai estar trabalhando com ferro, tá? E a gente quer separar esse ferro que está misturado em outros resíduos, em outros materiais que não são o ferro daí, tá? E como é que a gente utiliza esse processo? A gente vai falar sobre a atração magnética. Então, nesse processo, como vai ocorrer, né? Aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, aqui em cima, nesse gancho aqui, ó, tem um ímã enorme. E esse ímã, ele vai passar ali por cima, né? E ali tem galhos, tem papel, e aí tem muito também metal. Esse ímã vai ter a função de atrair todo o metal para ele, e aí ficando somente os outros resíduos sólidos aqui que não são metais. Então, esse é por atração magnética. Também é bem fácil, porque se tiver falando, a questão tiver falando em ímã, tiver falando que está separando o metal, já marca lá a opção que é por atração magnética ou por separação magnética. Certo? Nessa daqui, alguém tem alguma dúvida? Tá, então... Professor, Oi. a atração magnética é usada muito quando em lixão, né? Também para separar Isso, também pode ser utilizado em lixão. Por quê? Porque daí passa ali e recolhe todos os metais, tá? Principalmente por quê? Porque metais, ele solta muito metais pesados que tem na sua composição química e acaba degradando muito o meio ambiente. Então, uma forma rápida de retirar todo esse metal que tem ali naquele lixão é utilizando esse tipo de separação. Porque ali na foto dá pra ver, acho que até um fogão. E aí ele pega e puxa com tudo o fogão, né? Então, ele é um ímã bem potente. Tá? Depois, a próxima que a gente tem é a dissolução fracionada. Então, é a próxima aí, processo de separação de mistura. Então, esse termo, gente, de dissolução fracionada, ele está relacionado com a dissolução de parte de uma mistura de 2 ou mais sólidos. Então, nesse processo aí, somente um dos componentes da mistura vai se dissolver. Ah, professor, aí ele está na imagem, ele está adicionando a água. Ele só está adicionando a água para conseguir separar o açúcar da areia. A água, ela não faz parte, tá? Porque daí, assim, professor, então, como que vai ser separação de resíduos sólidos se ele está utilizando a água? Aí você tem que pensar assim, ó, o que ele quer separar é 2 sólidos, que é a areia e o açúcar. Porém, ele só está colocando a água para, né, ajudar nesse processo de separação. Então, por que ele coloca a água ali, tá? Porque o açúcar, ele vai se dissolver com a água. Mas a areia, ela não vai se dissolver com a água, certo? Então, o que ele faz? Ele coloca ali, ó, a água lá no frasco A, que vai ficar ali o frasco B com a água. Esse açúcar vai se dissolver na água. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar outro recipiente e ele vai, então, colocar toda a água que ele conseguir num recipiente e no outro vai ficar só a areia, certo? Aí, o que ele vai ter? Ele vai ter
o açúcar com a areia, com a água, desculpa, num recipiente e a areia em outro. Então, ele conseguiu separar aí os dois sólidos, o açúcar da areia. Certo? Prof, Oi. mas a dissolução fracionada, ela também é separação de sólidos? A dissolução fracionada só vai ser separação de sólido, Bianca, porque olha só, a água que tem ali, por que não é líquido, separação de líquido? Porque a água só serve para separar os dois sólidos, que é a areia e o açúcar. Sabe por quê? Porque assim, ó, quando ele coloca a água e a água pega e o açúcar se dissolve nessa água, certo? Então, o que ele vai fazer? Pode ver aqui na imagem C, ó. Ele está colocando toda a água no recipiente. Então, se o açúcar se dissolveu na água, o açúcar vai ficar ali com a água e a areia lá no outro. Tá, professor? E aí, como é que eu faço para ter só o açúcar? Aí, deixar essa água evaporar. E quando essa água evapora, a gente vai ter só o açúcar num frasco e só a areia no outro. Entendi. Então, todas as Professor. que a gente está vendo até agora são para separar sólidos. Isto. Catação, tamização, dissolução fracionada e separação magnética. São os 4 que vão separar somente resíduos sólidos. Aí a água só serviu para auxiliar nesse processo. Professor, Fala. a água ela vai ser sempre usada na dissolução fracionada? E nem sempre, Maria. Por quê? Porque dependendo da substância que ele quer separar, que ele quer fazer esse processo dessa substância, no caso, se diluir, nem tudo a água dilui, se mistura com a água. Dependendo, vai ter que usar outro líquido ali, que aquela substância ela acabe se diluindo. Tá? Tipo álcool ou... Isso. Será? Olha só. Já viram que gordura não se mistura com água? Sim. O óleo, por exemplo, é uma gordura. Não se mistura. Não se mistura com a água. Então, vamos supor que tem uma substância ali que ela só consegue se dissolver com uma gordura. Aí, qual é o líquido que tu vai ter que usar? Um líquido à base de gordura. Tu não vai poder usar a base de água. Certo? Professor, tu pode me dar um exemplo? Deixa eu pensar. O prof vai pensar e até o final da aula te fala. Tá. Vou ver um que se dissolve em gordura. Aí vamos continuar, tá? Então, esses são os 4 que vão misturar a mistura heterogênea, tá? Depois, a gente vai ter para separar um sólido do líquido. E aí, de mistura heterogênea. E aí, a gente tem os 2 processos, que é a decantação e que é a filtração, certo? Então, esses 2 processos aqui vai misturar o sólido de um líquido. Então, o primeiro tipo que a gente tem aqui nesse processo de separação é a decantação, tá? Então, aqui, ó, o que vai acontecer nesse processo, tá? Nesse processo, a mistura de líquido e sólido não dissolvido é deixada em repouso. Se o sólido ele apresentar uma densidade maior que a do líquido, ele vai tender a se depositar, então, no fundo do frasco. Professor, teu áudio está travado. Tá escutando agora? Professor, teu áudio tá meio travado, tá tipo... E agora? Tô ouvindo bem. Eu consigo ouvir o professor, tipo, muito bem, tipo, normal, sabe? Nem tô conseguindo ouvir normal. Tá, o prof vai continuar aqui, ó. Tenta ir num lugar com mais internet. Estão escutando?
Sim, agora tá melhor. Então, olha só. Nesse processo que é a decantação, né, a gente vai separar, então, um líquido do sólido, tá? E para isso a gente vai utilizar o repouso. Então, o sólido, se ele apresentar, então, uma densidade maior que a do líquido, esse sólido ele vai tender, então, a se depositar no fundo do frasco. Então, só assim será permitido aí esse processo de separação, que é a decantação. Essa decantação ela é muito utilizada, por exemplo, para obter o polvilho da mandioca, que é esse exemplo que traz lá no livro de vocês, né? Que a mandioca, então, ela acaba sendo ralada e ela acaba sendo misturada com água para separar o polvilho. E, em seguida, essa mistura é peneirada, então, para separar as partes mais grossas, mais fibrosas. Então, a parte líquida é deixada em repouso para que ocorra a decantação do polvilho. Aí, assim, ó, esse exemplo a gente consegue ver que daí vai separar o sólido. E outro exemplo é só pensar assim, ó, nesse processo de decantação. Se vocês pegarem um copo, tá? Um recipiente, e colocar uma água com bastante barro, o que vai acontecer, tá? Se tu misturar, vai ficar turva a água. Quando tu deixa em repouso, por quê? Porque o processo de decantação, tu tem que deixar ele um pouco em repouso, porque daí é nesse repouso que vai separar as duas densidades. Aquele que é mais pesado, que é mais denso, ele vai para baixo. Aí o que acontece? Para separar a água do barro, tu deixa em repouso, o barro, como é mais pesado, ele vai descer e a água vai ficar em cima e tu consegue, então, fazer esse processo de separação. Prof, ativa o chat só para ti, porque as mensagens ali, tem muita mensagem, ficam falando As pessoas falam, tô dormindo, acordei agora, e essas coisas. Tá. Ativa o chat só pra ti. As pessoas têm que ter consciência, enquanto elas não têm, pode deixar o chat desabilitado. O prof já colocou só para mim. Professor, eu te mandei sem querer um negócio ali, foi sem querer que saiu no meu teclado. Entenderam esse processo de decantação? Sim. Lembra da água do barro, lembra desse processo, tem que deixar em repouso. Depois, tá? Que hora encerra a nossa aula, só para o prof. Às 9h40. 9h40. Tô 10 minutos. E, prof, teu áudio tá um pouco travado. Hoje a conexão tá assim, ó. Mas vamos lá. É piada que caiu na antena. Outro processo que a gente tem para separar um líquido de um sólido é a filtração. Lembra, né? Filtrar café é o mais fácil que a gente tem aí. Certo? Porque o café vai ficar no filtro, o líquido vai ficar lá na xícara, ou no bule, sei lá, aonde está fazendo. Então, é o processo mais fácil de fazer esse processo de separação de mistura de um sólido de um líquido. Certo? Então, é bem fácil. Esse processo de filtração não tem muito o que falar, né? Lembra do café passado, que a gente passa o café. Aí existe, daí assim, ó, no caso aqui, ó, esse exemplo que o prof traz aqui é, né, como se fosse passar um café, tá? Mas também tem esse daqui. Mas também tem a filtração aqui, ó, que é a que a gente utiliza em laboratório, tá? Que daí é praticamente do mesmo jeito, só que daí aqui, ó, a gente vai colocar um papel filtro, como se fosse lá o filtro do café, para o café não descer para baixo, certo? E aí o que vai acontecer? Aqui vai ficar o resíduo sólido e aqui embaixo vai ficar o resíduo líquido. Então tá separando um papel, tá separando um sólido
de um líquido. Bem fácil. Depois que a gente tem, para misturas heterogêneas, o que a gente vai ter para separar dois líquidos, tá? Aí, para separar dois líquidos de mistura heterogênea, a gente vai ter aqui, ó, a decantação com funil de bromo, tá? Que vai separar esses dois líquidos, então. Então, aqui, ó, esse é muito fácil, tá, gente? Porque pensa aqui com o prof, ó, ele colocou dentro desse... Isso daqui é um funil de bromo, tá? Então, ele colocou ali, ó, a água e o óleo, e ele quer separar. Aqui, ó, vocês percebem na imagem que tem uma torneirinha. Óbvio que esses líquidos, para ser heterogêneo dois líquidos, eles vão ter que ter densidade bem diferente para poder um ficar em cima e outro embaixo. Aí, o que acontece? Ele coloca ali dentro, ele abre a torneirinha, essa água vai começar a descer, descer, descer. Quando começar aqui no final, querer começar a descer o óleo, fecha a torneirinha. Eu vou ter o óleo no funil e eu vou ter a água lá no recipiente embaixo, que ali é um becker. Certo? Então, é bem fácil também. Esse vai separar dois líquidos de mistura heterogênea. Ok? Até aí tudo certo, né? Professor, pode só esperar mais um pouquinho para eu continuar copiando a sua explicação? 5 segundinhos. Pode. Isso que veio ali. Ok, prof. Tá. E aí, assim, ó, gente. Para encerrar a aula aqui, para encerrar a nossa aula aqui, e aí quem quiser tirar dúvida já tira, prestem atenção aqui, ó. Cuidem quando fala destilação simples e destilação fracionada, tá? Por quê? Tá? Tanto a destilação simples quanto a destilação fracionada, ela vai separar misturas homogêneas. Porém, qual que vai ser a diferença? Tá? Eu não quero que vocês saibam os nomes desses equipamentos, como que ocorre. Presta atenção aqui agora. Quando ele está dando uma mistura homogênea de um sólido do líquido, é destilação simples. Quando é uma mistura homogênea de líquido-líquido, é uma destilação fracionada. Dá um exemplo, professor. Se ele falar que quer separar, se a gente pegar o sal e colocar na água e ter uma mistura homogênea, eu vou estar separando, eu quero separar o quê? A água do sal, a água líquida, o sal sólido. Então, eu vou separar por destilação simples. Agora, eu quero separar a água do álcool. É dois líquidos. Eles têm que ter ponto de ebulição diferente. E aí, se eu separo dois líquidos, é destilação fracionada. Certo? Professor, Certo. Fala, Lu. eu não entendi muito bem a destilação simples. Não entendi A destilação simples vai separar a mistura o homogênea. processo dela. Porém, ela vai querer separar o quê? Um líquido de um sólido. Vamos supor assim, ó, a água e o açúcar. Tu coloca água e açúcar, vai mexer esse açúcar vai se dissolver na água, tu vai enxergar somente uma fase, certo? Mistura homogênea. Sim. Aí o que acontece? Como é que eu faço para separar agora esse açúcar dessa água? Aí eu quero separar a água que é líquido, o açúcar que é sólido. Então eu estou querendo separar um líquido de um sólido. Aí o que vai acontecer? Eu uso a destilação simples. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó?
Então, vocês estão vendo esse balão que tem aqui na destilação simples? Vocês conseguem ver que eu mexo aqui, ó? Sim. Professor, eu não entendi muito bem, né, a temperatura de ebulição dos líquidos. Tá, eu não só um entendi. pouquinho, eu já explico. Olha aqui, ó, tá vendo esse balão? Aqui, ó, tu põe a tua água com açúcar, ou a tua água com sal, ou tua água com aspirina, ou seja, um líquido e um sólido que tá misturado ali. Tu coloca aqui dentro desse balão. O que que vai acontecer? Ele vai ligar um fogo aqui, vai começar a ferver essa mistura que tu tem aqui. E o que que vai começar? Conforme começa a ferver, a água, ela vai começar a se transformar em gás, né? Vai no estado gasoso. Essa água gasosa, ela vai subindo aqui, ó, e ela vai acabar escorrendo por aqui, ó. Escorre e ela chega nesse outro balão aqui, ó. Só que aí o que acontece? Depois que ela evaporou toda a água, ela vai se concentrar nesse balão aqui. E aqui no fundo, a gente vai ficar só com a parte sólida, né? A gente vai ficar só com sal, só com açúcar. Entendeu agora melhor, Lucas? Sim. Tá. Aí tranquilo, né? Tudo certo? Sim. Obrigado, professor. De nada. Aí agora, essa é a destilação simples, né? O sólido vai ficar aqui, o líquido vai ficar aqui nesse outro balão. Então, sempre que estiver separando, quer separar um sólido de um líquido, destilação simples. Agora vamos para a destilação fracionada. É quase o mesmo sistema, mas por que que eu falei para vocês que tem que ter ponto de ebulição diferente? Tá? Então, vamos supor aqui, ó. Opa! Vamos supor aqui, ó. Ele vai colocar aqui, ó, nesse balão que está em aquecimento aqui, dois líquidos. A água e a acetona. Vamos pensar. Água e cetona, dois líquidos, destilação fracionada. Como que faz para separar? Aí vai aquecer. Dizem aqui pro prof, quem é que evapora primeiro? A água ou a acetona? Depende da temperatura de ebulição delas. Sim, mas olha só. Vocês nunca ouviram falar, principalmente as meninas, assim, ó. Não deixa a acetona aberta, senão ela evapora? Sim. Eu nunca vi. É, assim, ó. Se tu deixar a acetona que remove esmalte aberto, ela evapora muito rápido. Então, o ponto de ebulição dela é muito diferente da água. Ou seja, pega um copo d'água, pega um copo de acetona. A água vai demorar uma semana para evaporar, dependendo da temperatura. A acetona vai levar um dia, porque ela evapora bem mais rápido. Então, só que esses dois líquidos, para a gente separar, ele vai ter que ter ponto de ebulição diferente. Então, vamos supor aqui, ó, vamos supor que a água a gente sabe que é 100 graus Celsius para evaporar e a acetona é 50. Vamos colocar metade aí. O que que vai acontecer? Quando o professor começa a aquecer, quem é que vai evaporar primeiro? Acetona. Isso. Aí o que que acontece? A acetona vai começar a evaporar e ela vai descer aqui para esse outro recipiente. E a água que demora mais, ela vai ficar aqui. Mas tudo isso... Espera que acaba a aula. É agora, o prof já está encerrando. Mas tudo isso é assim, ó. É feito um gráfico de acordo com o tempo, de acordo com a temperatura. Mas é mais ou menos dessa forma. Certo, gente? Sim. Tá? Professor, Oi. pode tirar uma dúvida da avaliação diagnóstica? Eu acho que a Bianca também estava pedindo Vocês para têm aula agora com outra prof? Sim. Não, agora é recreio. Agora não, mas depois... Tá, então tira, Maria. Qual que é a dúvida? É a questão 12 da avaliação diagnóstica. É assim, dos processos de separação de mistura que vimos em aula, qual a seguir é o mais indicado para separar uma mistura de água e álcool? Aí eu botei destilação simples e a destilação fracionada era correta. Por quê? Porque o prof acabou de dizer.
A água e o álcool, a gente está falando de um sólido, de um líquido ou de um líquido do líquido? Do líquido. Dois líquidos. Quem é que separa dois líquidos? Destilação e fracionada. Agora vamos supor que tivesse ali, ó, para separar uma mistura de água e sal. Ah, o sal é sólido, a água é líquida, então destilação simples. Obrigada, Professora, Tchau. Entenderam? eu também tenho uma dúvida, senhor. É que tinha uma questão. Quem já, ó, gente, tchau. Quem quiser já ir saindo, que tirou todas as dúvidas, pode ir saindo. Beijo, boa prova para você. Professor. Só um pouquinho. Quem é que tava falando, Davi? Eu anotei a dúvida. Tchau, prof. Aqui. Deixa Tchau. eu ver. Fala, Davi. Só deixa eu ver onde é que eu anotei a dúvida. Professor, então posso ir perguntar a dúvida? Tinha uma questão na prova que dizia sobre a reciclagem lá. Aí eu marquei que a reciclagem reduz a utilização de matéria-prima, mas não tá, mas estava como errado. Eu não lembro a questão. Porque foi aquilo que o prof explicou para Maria. Nem toda matéria-prima é reciclável. Mas não estaria reduzindo? Não em geral, mas em algumas. Ó, é muito difícil ter uma matéria-prima que reduz, tá? Mas aqui, ó, se a gente parar para pensar nessas alternativas, e eu tô tentando achar aqui. Ó, ele diz que reduz a utilização de matéria-prima. Ele não dá X. O que deduz é que ele está falando de tudo. Ao contrário da D, que ele coloca que nem todos os vidros eles são recicláveis. O que torna essa certa. Léo, o que tu falou? A prova agora que vai ter online vai ser igual a diagnóstica de marcar? Isso, vai ser demarcar a prova diagnóstica. A prova normal. Tá. Professor, Oi. tu sabe se as provas elas vão ser de manhã ou de tarde? De manhã, horário de aula? Ah, tá, porque as outras estavam sendo de tarde. Ah, tá. E eu acho que começa amanhã, né? Sim, eu sei. Tá, então só ver o horário certinho para não se perder, tá? Beijos, Tá bom. se cuidem. E semana que vem é a prof. Dani, mas na outra o prof. volta. Qualquer dúvida, chame o prof. Beijo. Beijo.